Bom, pessoal, até agora nós já havíamos discutido alguns conceitos relacionados aos softwares e as características dele, os mitos e verdades relacionados ao software. Falamos um pouco a respeito da crise de software, definimos o que é engenharia de software e agora a gente vai falar sucintamente sobre o processo de desenvolvimento de software. Antes de falar sobre o processo de desenvolvimento de software, eu acho que cabe uma reflexão a respeito de qual cenário que existe hoje nas empresas de software e principalmente se houve alguma mudança em relação ao cenário da crise de software. Bom, a resposta para essa pergunta, se a situação das empresas, da maioria das empresas brasileiras especificamente mudou, é meio desanimadora, porque muitas empresas nós ainda temos acúmulo de trabalho, né? Esse acúmulo de trabalho é decorrente principalmente da falta de previsibilidade de prazo, de custo, ou seja, se a empresa não define o escopo do projeto adequadamente, ela vai falhar na estimativa de prazo e na estimativa de custo, e isso vai gerar um acúmulo de trabalho para os profissionais que estão alocados nesse projeto. Em função disso, uma das consequências é que a empresa ou o projeto acaba abandonando os planos e procedimentos para a execução desse projeto. Muitas vezes o produto funciona mais com defeito, com prazo e custo maiores e com menos funcionalidade. E, por fim, o sucesso depende muito do esforço heróico de um ou outro profissional que consegue levar esse projeto nas costas, vamos dizer assim. E outra consequência de tudo isso é a pouca repetibilidade. Se a empresa não tem um processo de desenvolvimento de software, ela não consegue repetir os resultados e ela, mais uma vez, tem dificuldade em ter previsão de prazo e de custo. E a consequência de todos esses fatores que eu coloquei acima é que os clientes e os funcionários da própria empresa acabam se tornando insatisfeitos. Então, existe uma demanda por melhor qualidade. Melhor qualidade inclui projetos com menores prazos, custos com menos defeitos, com menos insatisfações, projetos com maior qualidade dos produtos, com maior previsibilidade, com maior produtividade, competitividade e melhores resultados de negócio. E a proposta da engenharia de software, a engenharia de software prega que a resposta para tudo isso está no desenvolvimento de processos de software. Tá? Então, o que é um processo? Processo é um conjunto de atividades que, especificamente processos de software, é o que as pessoas fazem utilizando métodos, procedimentos e ferramentas para adquirir, desenvolver e manter manter e melhorar, né, software e produtos associados. Então, o processo ele tem um conjunto de atividades. Essas atividades vão transformar as entradas, que são as requisições do cliente, em saídas que normalmente são o software que a empresa contratou, que o cliente contratou. Esse projeto ele vai ter um conjunto de objetivos e o processo vai executar esse projeto com um objetivo de atender normalmente aos requisitos de escopo, prazo e custo do projeto, utilizando todos os recursos, o pessoal e a infraestrutura da empresa. Conforme eu falei alguns slides atrás, né, o processo de software ele é composto por métodos, procedimentos e ferramentas. Os métodos são abordagens mais estruturadas para o desenvolvimento de software, que inclui modelo de sistema, anotações, regras, recomendações de projeto, orientações de uso, né? Os métodos normalmente mostram detalhes de como construir o software. Exemplos de métodos são fluxogramas, diagramas UML, o RUP e o Scrum são modelos, são métodos de desenvolvimento de software também. Tá? As ferramentas elas já dão suporte automatizado a esses métodos. Existem atualmente ferramentas para sustentar cada um desses métodos que eu citei anteriormente. Tá? Para sustentar, por exemplo, os diagramas UML, existem algumas ferramentas Case, Enterprise Architecture, Rational Rose, SharePoint, etc. Existem ferramentas para automatizar o desenvolvimento utilizando metodologias ágeis. Tá? É bem fácil encontrar ferramentas para automatizá-las, e quando essas ferramentas são integradas, é estabelecido um sistema de suporte ao desenvolvimento de software, são as conhecidas ferramentas Case. Tá?
Por fim, os procedimentos eles constituem o elo de ligação entre os métodos e as ferramentas. Eles mostram a sequência em que os métodos vão ser aplicados, os produtos que se exige que sejam entregues, controles que ajudam a assegurar a qualidade e coordenar as alterações, marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do software, ok? Então, eu vou dar um exemplo real de processo de software, tá? No próximo slide. Mas o fato é que o processo ele tem que ter uma notação que permita a representação de quais atividades são executadas nesse processo, quais são as relações de interdependência entre essas atividades, quem realiza essas atividades, por que essas atividades são feitas, quando elas são feitas, como elas são feitas, quais são as entradas que essas atividades devem ter, o que deve sair dessas atividades, enfim, se é possível medir o desempenho dessas atividades e por aí vai. E é desejável que o processo seja flexível, seja simples, seja fácil de ser entendido e de treinar a equipe que está entrando dentro da empresa e que possua ferramentas para suporte ao processo. Bom, nesses slides nós temos um exemplo de uma visão geral de um processo. Vocês vão ver algumas aulas na frente que esse aqui é um exemplo de um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Normalmente a visão macro de um processo é a representação de um modelo de ciclo de vida. Nesse exemplo aqui, cada caixinha representa uma fase do ciclo de vida de desenvolvimento de software e essas bolinhas aqui de baixo nós chamamos de processos de apoio. Tá? Especificamente, esse exemplo aqui foi desenvolvido numa ferramenta chamada Microsoft. Especificamente, esse exemplo foi desenvolvido numa ferramenta chamada Microsoft Visio. E cada caixinha dessa aqui, normalmente a gente desenha isso aqui, gera um HTML que fica hospedado na página da empresa. E cada caixinha dessa aqui representa uma fase de ciclo de vida. A gente consegue decompor essa fase de ciclo de vida num conjunto de atividades. Então aqui eu tenho um conjunto de atividades dessa fase de ciclo de vida de prospecção. Cada fase, conforme eu coloquei alguns slides atrás, é composto, eu consigo informar, né, quem executa a atividade, ou seja, os papéis relacionados à execução dessa atividade, quais são as atividades, né, por exemplo, definir o escopo, os artefatos de entrada estão aqui na parte inferior dessa figura, e os artefatos de saída, o que se espera que saia da execução dessa atividade. Tá? E se eu clicar na atividade, eu tenho então a descrição narrativa da atividade, ou seja, qual é a finalidade, eu tenho acesso aos artefatos de entrada, aos artefatos de saída, eu tenho os passos para a execução dessa atividade e quais ferramentas eu preciso utilizar para gerar os artefatos de saída. Bom, existem desvantagens na adoção de processos de software. Podem ocorrer alguns problemas com a adoção de processos de software. Se o processo não for bem implementado, pode haver burocracia na execução das atividades, pode haver resistência por parte das pessoas que estão trabalhando no projeto na adoção do processo de software. O ser humano, inevitavelmente, ele é resistente à mudança. Pode haver aumento na carga de trabalho da empresa. Na verdade, normalmente há um aumento na carga de trabalho. Espera-se que após a execução do processo de software, após algum tempo, haja redução nessa carga de trabalho, principalmente proveniente da redução do retrabalho. Tá? E a empresa normalmente ela quer sobreviver, ela quer resultados imediatos. Então isso pode ser um problema na adoção do processo de software. Entre os benefícios esperados com a adoção do processo de software estão maior visibilidade da execução dos projetos, ou seja, você sabe onde você está, o que precisa ser feito para que o projeto seja concluído. Estão a maior previsibilidade dos resultados do projeto, a maior previsibilidade de prazo, de custo e até mesmo de qualidade, ou seja, eu já sei mais ou menos qual a quantidade de bugs esperada por uma determinada quantidade de
funcionalidade que foi implementada ou para um determinado tamanho de projeto, ok? Maior produtividade, como para não ser contraditório em relação ao que eu falei no slide anterior, existe um aumento na carga de trabalho, mas espera-se uma redução do retrabalho após a implementação de processo de software, e isso, consequentemente, gera uma maior produtividade. Melhor qualidade do produto, melhor habilidade para gerenciar projetos mais complexos e, por fim, um melhor ambiente de trabalho e satisfação tanto dos clientes como dos funcionários da empresa. Esses são alguns dos resultados esperados ou alguns dos benefícios esperados com a adoção de processo de software. Gostaria que vocês fizessem essa atividade, a próxima, vou colocar em alguns slides à frente. Gostaria que vocês discutissem por que a adoção de um processo de software pode trazer maior visibilidade na execução de um projeto, maior previsibilidade de resultado, melhor qualidade do produto, maior produtividade, etc. Eu gostaria que vocês discutissem com suas próprias palavras por que nós podemos obter esses benefícios a partir da implementação de um processo de software. Se vocês quiserem ver mais um exemplo de processo, nós desenvolvemos um jogo para ensinar uma metodologia ágil, que é um processo de desenvolvimento de software também, chamado Scrum. O nome do jogo é Scrum GP. E aí, assim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de processo de software, vocês podem acessar pelo link que está ali embaixo. Estou mostrando o jogo rapidamente aqui, vocês leiam com mais calma. Mas esse jogo, ele mostra aqui as fases do ciclo de vida de um projeto, e o jogador ele é convidado a gerenciar um projeto, e aqui vão ter várias questões relacionadas às atividades da fase do ciclo de vida que você se encontra. Então, o jogo tem, acho que 4 ou 5 fases, não me lembro ali atrás, tá? E cada fase tem um conjunto de atividades que são as atividades desse projeto, tá? Então, o jogo tem várias fases e dá para vocês se divertirem um pouquinho aí, tá? O objetivo é não errar mais, não cometer mais de 10 erros e cada questão precisa ser respondida em até 60 segundos, ok? Voltando para a nossa aula, aqui estão algumas referências para processo de desenvolvimento de software, tá? Scrum é uma metodologia ágil, tem um processo de desenvolvimento, o Rational Rose também, e existem vários outros exemplos de processo de desenvolvimento de software, que tem alguns exemplos para vocês verem. Eu gostaria que para a próxima aula vocês também, além do exercício anterior, vocês também lessem o artigo Fatores de Sucesso e Dificuldades na Implantação de Processo, e que vocês identifiquem os fatores de sucesso e as principais dificuldades que foram encontradas nesse artigo, nesse estudo. Essa é a primeira aula nossa, eu acho que é a única aula que tem exercícios mais teóricos. Ainda assim, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios em casa e os levassem para a aula para a gente discutir. O objetivo da nossa primeira aula vai ser discutir todos esses 2 exercícios. E aí eu vou provavelmente, se nós tivermos tempo, eu vou permitir que vocês assistam as próximas aulas para a gente fazer os exercícios da segunda aula. Então, paro por aqui, um abraço. Aqui tem algumas referências para todas as aulas, para a disciplina como um todo. Ok? Finalizamos por aqui.